começando mais uma edição do Clipping Eletrônico. Você pode participar, você pode interagir pelo portal da Câmara, no botão do Facebook, no botão do Twitter, mandando a sua pergunta via portal da Câmara, também pelo 3396-4357. 3396-4357. Liga, deixa a sua pergunta, nós vamos fazer a pergunta que você formular ao vereador Toninho Vespoli do PSOL, que está mais uma vez aqui conosco. Boa tarde, vereador, tudo bem? Boa tarde a todos que estão assistindo aqui a TV Câmara nesse momento. Legal. Vereador Coronel Telhada, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Wagner. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado mais uma vez pelo convite. Boa tarde a todos os telespectadores. Vereador Coronel Telhada é do PSDB, vereador Toninho Vespoli é do PSOL. Você pode também, caso tenha alguma dúvida, caso queira abordar algum assunto que não foi tratado ou que não seja tratado aqui no programa, você pode entrar em contato direto com o gabinete do vereador Toninho Vespoli, 3396-5020, é o telefone do gabinete do vereador Toninho Vespoli, ou com o gabinete do vereador Coronel Telhada, 3396-4630, 4630. Bom, na ordem do dia, hoje é um dia relativamente atípico aqui na Câmara, nós não temos sessão plenária, nós temos uma audiência pública que envolve a CPI do transporte. Nesse momento está tendo uma reunião da própria CPI do transporte, daqui a pouco o repórter Marcelo Miura vai trazer as informações para a gente. Qual é a expectativa de vocês em relação a isso? Lembrando que a partir das 5 da tarde a TV Câmara transmite tudo com apoio do portal da Câmara ao vivo e às 6 da tarde ao vivo também a cobertura completa, a transmissão em tempo integral dessa audiência pública, dessa audiência pública convocada pelo presidente da Casa, o vereador José Américo. Qual é a expectativa do senhor, vereador? Bom, eu acho que as ruas mostraram que o povo quer transparência na questão do trato público, da gestão pública, né? Então, qualquer sentido que rume para isso, eu acho que a sociedade acaba ganhando. Então, o fato de ter uma audiência pública aqui para discutir, por conta que os movimentos sociais vieram aqui e propuseram isso para o presidente da casa, eu acho legítimo e bom para a democracia. Agora, sim, eu só espero que isso seja algo permanente, que nós estamos num processo de CPI, que a sociedade venha mais e participe mais em todo o processo, porque também se for só uma coisa momentânea, né, as organizações sociais que vieram pedir essa audiência só apareçam aqui hoje, façam essa audiência e depois não acompanhem mais concretamente a CPI, eu acho que também nós podemos perder aí um feedback de conseguir aí ter melhores condições. Essa continuidade. Uma continuidade, fazer uma CPI para valer mesmo. Isso. Vereador Coronel Telhada, a opinião do senhor sobre essa audiência pública convocada pelo presidente da Casa, o vereador José Américo do PT, com integrantes do movimento Passe Livre, de outros grupos, de outros partidos, inclusive partidos de esquerda, o próprio PSTU. Como é que o senhor vê essa audiência pública de hoje às 6 da tarde aqui na Câmara? Olha, eu vejo como uma normalidade. Eu acho que a audiência pública é uma coisa que a Casa sempre faz, sempre promove. Eu espero que haja a participação, como o próprio vereador Toninho falou, da população, não só nesse evento, como em todos, porque a gente vê isso no próprio aquele movimento que teve nas ruas aí, do movimento do Passe Livre, que todo mundo falava que não era por causa dos 20 centavos, mas acabou sendo por causa dos 20 centavos. Todo mundo pregou uma série de ideias aí, mas quando diminuiu a passagem, o movimento acabou. O que eu vejo hoje na rua é um movimento de alguns grupos, bem menos do que aquela participação popular, que também eu não entendo muito o que eles estão querendo, entendeu? Porque eles falam uma série de coisas. Aqui na Câmara mesmo, na semana passada, nós tivemos um movimento aí que, na realidade, foi mais uma baderna do que um movimento. E eu nunca esqueço que eu vi um cidadão lá mascarado, porque eu não entendo também porque andar mascarado, é uma coisa que me incomoda muito, viu, Wagner? Eu acho que a pessoa que esconde a cara está com más intenções. Eu e o Toninho estamos aqui de cara aberta, você está de cara aberta, nós aqui pomos nosso ponto de vista, cada um fala o que pensa e respondemos pelo que pensamos, não é verdade, Toninho? A gente responde pelo que fala. Agora, a pessoa que vem a público com a cara escondida me causa preocupação. Eu nunca esqueço um indivíduo lá mascarado, colocando o dedo na cara do nosso presidente, do vereador José Américo, que é uma pessoa que eu tenho um grande conceito, grande consideração, e perguntando no dedo em riste para ele, quem matou Amarildo? Então eu achei interessante aquilo. O movimento é para quê? Sei lá quem matou Amarildo, vai ver no Rio de Janeiro, não foi aqui, entendeu? Então é uma série de coisas que você junta no processo aí, que eu sinceramente não estou entendendo onde o pessoal quer chegar. Eu gostaria que essa CPI, como disse o nosso amigo Toninho Vespoli, que essa CPI dos transportes chegasse a algum lugar.
que eu também não estou vendo muita luz no fim do túnel aí não. Porque aqui nós estamos na Câmara Municipal de São Paulo. A CPI é para discutir o transporte municipal. E aqui nessa casa o pessoal está empurrando e quer saber de metrô, quer saber de trem, quer jogar a culpa no governo estadual, quer, enfim, embolar. Eu não estou vendo muita luz no fim do túnel, não. Então eu acho que essa audiência pública vinha em bom tom. Eu espero que a população se una nessa cobrança e que a gente chegue a algum resultado. Porque a gente, anos, né, Toninho? A gente ouve falar em cartéis de transporte, em envolvimentos de outras entidades no transporte público em São Paulo. Isso causa uma grande preocupação. E se foi instaurada uma CPI é porque tem alguma coisa errada. Vamos torcer para que se chegue a algum resultado e não acabe tudo em pizza, como costuma acabar no Brasil. Olha, vereador, eu queria trazer à pauta aqui uma primeira intervenção que nós temos, que o senhor mandaram um pouquinho antes do programa, a gente avisa. Hoje, no clipe eletrônico, o vereador Toninho Véspoli do PSOL, o vereador Coronel Telhada do PSDB, e aí a gente começa a receber alguns e-mails. A dona Marília Ávila, do Jardim Independência, eu honestamente aqui assumo que eu não sei onde fica o Jardim Independência, alguém sabe? Se for na Zona Leste, eu conheço. Fica, inclusive, uns 30 minutos, 20 da minha casa. O Jardim Independência é no extremo leste de São Paulo? Não, não é extremo leste. Não. Fica ali perto do metrô Vila Prudente, linha verde. Metrô Vila Prudente, ok. A dona Marília Ávila, a quem eu agradeço pela audiência, pela participação, do Jardim Independência na Zona Leste, como esclareceu o vereador Toninho Véspoli, nos mandou uma mensagem na qual ela diz mais ou menos o seguinte, que ela é do tempo que São Paulo não podia parar, mas que o prefeito Fernando Haddad conseguiu jogar fora essa característica da cidade. Ela diz não ser contra os corredores exclusivos para ônibus, porém, antes de sacrificar os carros, a prefeitura deveria rever o sistema de semáforos da cidade, que não atendem à demanda, seja ela em qual região for. Segundo ela, há faróis demais e uma organização precária, uma organização de menos, isso textualmente ela diz. Isso ajuda a estrangular ainda mais o trânsito da capital, que é o grande problema, o tema mobilidade, mais uma vez surgindo com força aqui, além de educação, além de segurança, surgindo esse tema. Quem é que se habilita a responder a dona Marília? Por favor. Não, assim, você tem que ver, assim, como que tá os órgãos da prefeitura. Se você pegar hoje a CET, eu acho que ela está totalmente sucateada. Recentemente a gente viu aí pedidos da própria CT de imóveis e uma série de coisas. Então, a gente aqui teve um período aqui que nós vivemos, que é a questão do Estado mínimo, onde não foram feitos concursos públicos, onde você deteriorou bastante a questão dos funcionários públicos, tanto na qualidade de serviço, como não ter o funcionário mesmo e ter terceirizações. Eu acho que isso é um problema para ser enfrentado aí para esses governos e para os próximos governos, né? Tem uma outra questão que é o seguinte, 30% mais ou menos das pessoas usam o transporte individual, 70% o transporte coletivo. Na hora de colocar na balança, você tem que priorizar para quem que você vai, porque vai ter um ônus, você não consegue fazer planos que todos saiam contentes. Alguns vão ser privilegiados e outros não. E eu acho que, nesse sentido, os corredores de ônibus, e tanto as faixas exclusivas para ônibus, nesse momento é uma necessidade. Eu tenho visto matérias de jornais que comprovam que dobrou a velocidade dos ônibus nessas faixas. As pessoas, os mais pobres que pegam ônibus, estão conseguindo chegar no seu trabalho. O Jornal Agora fez uma boa matéria que a gente citou aqui, vereador. Quem sai de Interlagos, lá na zona sul da cidade de São Paulo, e vem para o centro, leva, segundo a reportagem publicada pelo Jornal Agora, essa reportagem foi publicada na semana passada, a gente comentou aqui, 40 minutos a menos do que levava antes pelo corredor da Avenida 23 de Maio. Sim, agora o que às vezes, então assim, eu acho que a gente tem que fazer de tudo para privilegiar o transporte coletivo e transporte de massa na cidade em detrimento do transporte individual. Agora, eu acho que não pode fazer o que o governo fez aqui, quer fazer aqui na casa, né? Que é pegar os terminais de ônibus e jogar para os PPPs para iniciativa privada. Parcerias público-privadas. Isso, mas assim, em um contrato que seria de 30 anos, né? Quer dizer, em 30 anos, tudo pode acontecer. A gente aqui tem projetos de lei, por exemplo, o Coronel Telhada sabe disso, que vai colocar a questão da banda larga, e o projeto é de 2011, quer dizer, como a tecnologia avança muito, 2013 aquilo já está obsoleto. Então, quer dizer, um projeto de lei está demorando tanto para tramitar na casa que quando for aprovado, ou a gente vai ter de modificá-lo ou está obsoleto.
em 30 anos, muita coisa, muita tecnologia também acontece na área de transporte. E aí a gente vamos fazer contratos para 30 anos, que eu acho um absurdo isso. Ó, vereador Coronel Telhado, o senhor vai falar agora, eu queria a sua observação. Só queria antes pedir aí um minutinho para o senhor, 2h19. Nós temos o Marcelo Miura acompanhando a reunião da CPI do transporte em outro trecho aqui da Câmara Municipal. Na verdade, no 8º andar, né? No primeiro andar aqui, né, na Sala Prestes Maia, não no 8º, no primeiro andar aqui na Sala Prestes Maia, acontece agora, 2h20, uma reunião da CPI do transporte. O repórter Marcelo Miura traz ao vivo as informações. Uma boa tarde a você, Miura. Boa tarde, Wagner. Boa tarde a todos. Acompanhamos a 8ª reunião da CPI do Transporte Público aqui no auditório Prestes Maia. O enfoque hoje é o sistema de bilhetagem eletrônica. Representantes de 2 empresas que detêm licitações para prestar estes serviços na capital, a Prodata e a Digicom, foram intimadas e, neste momento, os seus diretores comerciais e de sistemas e projetos prestam esclarecimentos neste momento. No início da reunião, à 1h da tarde, os integrantes da CPI apresentaram e aprovaram diversos requerimentos, convocando outras empresas a prestarem esclarecimentos aqui à CPI dos transportes. Eu estou agora aqui com o vereador Eduardo Tuma, do PSDB, vice-presidente da CPI do Transporte Público, que vai nos falar um pouquinho mais a respeito do andamento da CPI e sobre essas empresas que serão intimadas. Então, a 8ª reunião, hoje mais uma reunião de oitiva. A oitiva de hoje diz respeito às empresas que controlam a bilhetagem eletrônica, o bilhete único, os cartões que a população usa geralmente. No passado, foram encontradas diversas fraudes nesse cartão, nesse tipo de cobrança. Então, é isso que nós vamos tentar identificar hoje, se as fraudes ainda persistem, quais foram as soluções dadas e qual foi o prejuízo ao paulistano que essas fraudes causaram. Você me lembrou bem que no começo da sessão, alguns requerimentos foram aprovados e eu até me manifestei em relação ao teor desses requerimentos. Por quê? Nós queremos investigar o transporte público municipal de São Paulo. Como a CPI tem base governista, ou seja, a maioria dos seus membros são do PT e da sua base, há uma certa tendência, direcionamento de fazer com que a CPI seja um instrumento político de ataque ao governo do Estado. Nada contra investigar todas as empresas, inclusive as que prestam serviço na cidade de São Paulo a título intermunicipal. Mas eu não posso esquecer das empresas, dos donos das empresas, dos secretários passados, do atual secretário, para investigar o sistema de São Paulo. Eu não posso ter investigação periférica e deixar o núcleo. Nós estamos falando de um sistema que comporta, ou que melhor, que transporta 3 bilhões de passageiros ano. Então, esse é o foco e o enfoque. E há uma certa fuga, infelizmente, pelos membros da CPI. Vereador, obrigado pela participação. Wagner, vale lembrar que nenhuma menção foi feita até o presente momento a respeito da audiência pública de logo mais às 6 da tarde. É com você, Wagner. Obrigado ao Marcelo Miura, obrigado ao vereador Eduardo Tuma, do PSDB, pelas informações aqui ao lado, na CPI do transporte. Vereador Coronel Telhado, a gente falava há pouco, o vereador Toninho Vespoli falou sobre o papel da CT, se posicionou contra as parcerias público-privadas, fundamentou porque ele é contra. Falou também da opção pelo transporte coletivo em detrimento do carro individual, que normalmente leva uma pessoa. Qual é a opinião do senhor? Como é que a gente pode responder a dona Marília Ávila, do Jardim Independência? Olha, eu acho que todas as cidades do mundo, do porte, mais ou menos do tamanho de São Paulo, tem um problema de trânsito, é um problema muito sério. O André Matarazzo sempre fala, nós temos um preço de Londres e um serviço da Somália. É o que acontece, que é muito caro e o serviço não é adequado. Eu não vou criticar aqui o prefeito, apesar de ser do outro partido, eu poderia aqui fazer isso até uma bandeira política, porque eu não acho justo também, porquanto esse problema de trânsito é um problema que se arrasta há anos pela cidade. E a cidade cresceu muito, o número de veículos cresceu muito, mas as ruas não são largadas, as ruas são as mesmas de 20, 30 anos atrás. É um problema sério. Mas eu concordo aqui quando o vereador Toninho Vespoli, ele fala do detrimento. Parece que hoje em São Paulo, aqui na Câmara Municipal, a pessoa que tem um carro, parece que ela comete um crime, porque não pode mais ter carro em São Paulo. Só se valoriza o transporte público. É importante valorizar o transporte público? Sem dúvida que é. Como a gente já conseguiu uma melhoria no tempo de deslocamento, ótimo. Mas nós temos que lembrar que São Paulo não é só o transporte público. Nós temos que pensar nos veículos também. Então, o pessoal está se criando faixas exclusivas, novos corredores de ônibus, ótimo. Mas
como as pessoas que se deslocam com veículos, como é que ficam? Então nós temos que achar novas saídas, temos que achar novas soluções para esse problema. E lembrando também esse negócio de PPP, de se privatizar, de se fazer shopping em terminais aí de ônibus, é uma ideia muito bonita, mas eu acho que nós temos outras prioridades em São Paulo. Nós temos problemas de saúde, como nós já dissemos, está se fazendo aquela cidade do samba lá na Barra Funda, que eu acho um absurdo, sendo investido 124 milhões lá, sendo que nós poderíamos fazer hospitais. Tem gente, nesse momento que nós estamos aqui, ó, 2h24, tem pessoas, Tony, em hospitais, vai lá no servidor público, vai lá no PS da Freguesia do Ó, tem pessoas nos hospitais, nos corredores sendo atendidas, dormindo em corredor, entendeu? A pessoa é uma situação terrível. E nós estamos preocupados com o samba, preocupados com o transporte. Então, eu acho que nós temos que priorizar quais são as necessidades da cidade. Transporte é uma delas? Sem dúvida. Mas vamos pensar em resolver o problema de uma maneira mais rápida e menos onerosa para o Estado. Vereador, vamos lá. O governo de São Paulo fecha hoje um acordo com o Ministério dos Transportes, um acordo no qual ele vai receber 332 milhões de reais para cobrir parte dos custos do trecho norte do Rodoanel. Esse investimento do Rodoanel no trecho norte, ele soma 3 bilhões e 900 milhões de reais. Na prática, o que a gente vê é que, claro que esse dinheiro vai ser um dinheiro importante para viabilizar a obra, existe uma preocupação ambiental de se preservar, da compensação ambiental na região, mas a gente vê uma cidade que parece que toda ela ficou muito desorganizada do ponto de vista de zoneamento. Então você tem lá, na Zona Norte, você tem avenidas em que você tem o borracheiro, que o borracheiro faz o trabalho dele numa faixa de rolamento da avenida. E nada contra o trabalho do borracheiro, a atividade que ele exerce, a importância do trabalho dele. Como é que a gente equaciona esses problemas? Fiscalização. Nós não temos fiscalização na cidade. A fiscalização na cidade ela é muito falha. E quando você... Até o Toninho, tenho certeza que o Toninho faz isso pelo gabinete dele também. Nós recebemos reclamações, enviamos à subprefeitura, pedimos providência e a resposta é sempre a mesma. Nós vamos futuramente, está sendo planejado, vai ser analisado e nunca é feita a fiscalização. Não só esse do borracheiro, como nós vemos veículos parados ao longo das avenidas, como nós vemos... Outra coisa, esse Rodoanel é uma coisa que é interessante, esse problema de Rodoanel, de estradas. O Rodoanel ele é feito para melhorar a cidade. Agora, eu não entendo como é que se põe pedágio em Rodoanel também, porque o caminhoneiro que devia desviar pelo Rodoanel, ele acaba sendo mais uma vez prejudicado, porque ele tem que pagar a gente já paga uma série de impostos, nós temos uma série de pedágios aí que no final quem ganha é sempre o Estado, o município, o cidadão, só o cidadão toma na cabeça, eu não entendo isso. Você coloca o pedágio no Rodoanel, você não tira o caminhão do Rodoanel, você obriga o caminhão a vir para São Paulo, porque o cara quer gastar menos, ou não, vereador Toninho Vespoli? Eu acho que nessa questão do Rodoanel, eu acho que tem alguns elementos que eu queria colocar de reflexão. Um é assim, para mim é um crime ambiental. Posso falar para você, assim, o monotrilho lá da linha verde está passando bem do lado da minha casa. Então, eles falam assim, a compensação ambiental. Então, que eles vão tirar árvores que estão lá até meio históricas já. Eu vi como eles tiram as árvores. Eles pegam a raiz ali da árvore, eles fazem um anel ali na terra em volta da árvore e eles cortam toda a raiz. Na hora que ele replanta aquela em outro lugar, poucas conseguem, na verdade, vingar novamente, quer dizer, viver. Então, assim... A taxa de... Quase ressuscitar. Quase ressuscitar. E aí assim, então aí tem a taxa de compensação que nós vamos plantar algumas árvores novas. Às vezes planta aquelas mudas que não tem fiscalização, ninguém toma conta, que a própria população, infelizmente, acaba quebrando, ou porque joga bola, não tem área de lazer na cidade, acaba usando aquela pracinha. E aí, então, quer dizer, na verdade, a gente perdeu vegetação, e a gente perdeu... biomas, perdeu espécie e uma série de coisas. Então, eu acho que isso é relevante para se pensar se a gente quer um país realmente que olhe para as futuras gerações. Então, tem esse aspecto. Tem outro aspecto, assim, nós vamos gastar o total, segundo aí o que eu também vi na imprensa, de 4 bilhões no Rodoanel. É muito dinheiro. Isso, muito dinheiro. 3,9. E tem pesquisas falando que isso vai tirar da circulação da cidade de São Paulo só em torno de 6 a 9% dos veículos. Então, eu fico pensando, se nós pegássemos 4 bilhões e fizéssemos uma parceria com o município e fizéssemos linha de metrô, será que isso não daria muito mais condições das pessoas terem mobilidade do que, de repente, jogar em alguma coisa que não vai funcionar muito bem? Então, esse é um outro aspecto. E o outro aspecto, eu acho que é o seguinte, a grande maioria dos legisladores, eu bato isso muito forte, falo sempre, eu sei que alguns vereadores ficam até chateados comigo, mas eu penso assim, né? A carapuça serve para quem coloca, né? Para quem não coloca, beleza. Então, assim,
A verdade é a seguinte, a iniciativa privada banca muitas candidaturas de vereadores, deputados, prefeitos, senadores, governador e presidente. E as coisas são voltadas, de repente, conforme interesses. Com certeza. Interesses. E assim, aí a gente vê, por exemplo, quando você fala, que eu concordo até com o coronel aqui, que ele fala, mas não tem fiscalização. E a gente também, às vezes, vota coisas que ajudam, como aí no caso aí, colocou agora para 1.500 metros quadrados para empreendimentos que não têm habites, comércio, quer dizer. Além de não ter fiscalização, ainda se ajuda a ter vários mecanismos que ajuda as pessoas que não querem trabalhar numa certa regularidade. Então, acho que tudo isso influencia para a gente não ter uma cidade organizada. Olha, vereador, eu queria trazer para a gente fechar esse assunto transporte, seguir, tem risco de professor já é visto como de um PM, o senhor como educador, o senhor como policial militar. Essa reportagem publicada pelo Eduardo Ataíde, aliás, na página 10 do Jornal Diário de São Paulo de hoje, é uma reportagem que eu gostaria de comentar com vocês, mas antes dela, uma reportagem que está na Folha de São Paulo de hoje que diz o seguinte, o número fala por si só, ele dispensa maiores opiniões. 31% do tempo de deslocamento em São Paulo é perdido no trânsito. O paulistano passa 31% do tempo de deslocamento parado, a reportagem na Folha de São Paulo mostra hoje. Aí, vereador, parafraseando o Carlos Drummond de Andrade, fica aquela pergunta célebre. E agora, José? Sabe o que eu acho? Você fez promessa na campanha, Toninho? Não. Eu também não fiz promessa nenhuma na campanha. Só que teve alguns políticos que fizeram promessas, várias promessas, né? E uma delas era chamada Arco do Futuro, e lembra disso? Que ia trazer, ia deslocar a parte de serviços para as periferias, para os bairros, o que seria muito bom, porque todo mundo não precisa se concentrar no centro. Que está no plano de metas. Mas eu fiquei sabendo que já desistiram dessa ideia, parece que já foi tirada também, já não está mais, a promessa não vai ser cumprida. Então, o pessoal tem ótimas ideias, mas na hora de colocar em uso, não se coloca, se alegando uma série de problemas, só que são eleitos prometendo isso aí. Eu acho que realmente o problema de tudo ser centralizado, tudo ser concentrado no centro, faz com que a massa que se desloca para uma determinada região sempre no mesmo horário seja muito grande. Hoje o centro não comporta mais toda essa população que vem para cá e vai embora no final do dia. Realmente não tem como fugir disso. Em todos os países do mundo nós temos esse problema. Tem que ser pensado o seguinte, a descentralização do comércio, a descentralização da parte do forte da cidade. Tem que se deslocar para a Zona Sul, para a Zona Leste, que é um lugar que nós temos um problema terrível de deslocamento. Você mora na Leste, né? Isso. É um problema terrível a Zona Leste. Então tem que se começar a investir mais na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Oeste e no norte de São Paulo. Tem que se descentralizar. A parte, se deixar do jeito que está hoje em São Paulo, nós temos que entender que não há saída para isso. Ou a gente descentraliza e as empresas começam a ter investimento para trabalhar no fundo, na periferia da cidade, ou então nós não vamos resolver esse problema. Esse tem sido um tema central e que pode nortear boa parte das discussões da revisão do plano diretor, que deve chegar no dia 15 do mês que vem aqui à Câmara. Então, com certeza. Eu acho assim, alguns aspectos eu acho que o Coronel Telhada já abordou. Você conseguir, na verdade, adensar populacionalmente, as pessoas morando mais no centro da cidade, porque o emprego está aqui, e conseguir levar empresas e empresas também de serviços para a periferia. Isso seria um caminho. Outro caminho é a gente diversificar a questão dos modais de transporte, porque assim, não dá só para pensar em ônibus ou carro ou metrô. Eu acho que depende da realidade do bairro, você consegue determinar ou colocar algum modal de deslocamento naquele bairro que melhor se adequa. Por exemplo, na Inhamelo, na Zona Leste, onde eu moro, é bem factível ter lá uma ciclovia, porque ela é plana. E que isso esteja interligado com outros modais, com o modal do metrô, com o modal de terminal de ônibus. Já na Zona Norte, vocês não conseguem fazer isso lá perto da Cantareira, né, porque é muito morro, vai colocar lá. Então, assim, mas a gente tem que pensar a cidade como um todo e pensar os modais de transporte e como que eles vão se entrelaçar para ter o melhor deslocamento. Mas, assim, no geral, se você for pegar as grandes cidades, elas deram conta investimento em transporte de massa sob trilho. Esse tem que ser o transporte principal. E os outros modais se complementando esse transporte principal. Vereadores, nessas discussões sobre o plano diretor, sobre o norte, são muito comuns as comparações de São Paulo com Londres, São Paulo com Paris. Assim, a gente acho que
seria interessante trazer a opinião de vocês sobre uma questão simples. São Paulo não é uma cidade que deveria ser comparada à cidade do México ou a Nova York, pelo número de habitantes? Nós estamos falando da maior cidade do hemisfério sul, de uma cidade que tem a população de Portugal, de uma cidade que tem o dobro da população do Uruguai inteiro. Ou seja, aí a gente pega coisas que aparentemente são coisas difusas, ou não, vereador. Né? São Paulo versus Paris. Qual é o número de habitantes de Paris? Qual é o número de habitantes de São Paulo? Somos nós que pegamos. Essa referência é feita pela própria imprensa, né, Wagner? A gente usa o referencial que a própria imprensa nos... Se nós formos falar que comparar São Paulo à Cidade do México, muita gente vai ficar ofendida. Imagina, Cidade do México. O pessoal quer ser comparado sempre a Paris e Londres, porque são tops, né? São países assim, são cidades centenárias, né? Eu também acho que São Paulo não dá para comparar. Como se fala, questão de segurança, eu vou falar de polícia. O pessoal adora comparar a polícia de São Paulo com a polícia de Nova York, adora comparar a polícia de São Paulo com a polícia de Londres, só que não tem parâmetro para isso. Não tem não só no tamanho da cidade, como na população, como na cultura, como em salário. Isso vale para todos, inclusive para o transporte, para a educação. O Toninho é o homem da educação. Não tem como se usar esse parâmetro, porque eles estão muito além do que nós estamos. São cidades praticamente milenares, são cidades do povo milenar. Não dá para fazer essa referência. Concordo plenamente. Eu acho que o melhor jeito para se comparar São Paulo seria a Cidade do México. Não compararia nem a Nova York, porque Nova York é uma cultura diferente, é um povo diferente, é uma lei diferente, é tudo diferente. Eu acho que, vamos falar em América Latina, eu gostaria de comparar assim com a Cidade do México, seria a melhor comparação possível. Eu só queria colocar um aspecto que eu acho interessante que o vereador Telhado levantou. Eu acho que nisso, eu até colocaria assim, né, como de esquerda e do PSOL. Essa comparação é ideológica, porque assim, tenta se colocar a todo momento que existe uma cultura na Europa, que essa é a cultura certa, como se existisse cultura certa e não respeito à diversidade das várias culturas. Então, assim, o padrão do mundo, né, ocidental tem que ser o padrão europeu, porque eles se sentem mais nobres, certos e que a cultura dele é melhor que das outras. Então, as comparações, quando está colocado na mídia, tem um cunho ideológico. Quer ver um cunho? Eu dou um exemplo muito claro para as pessoas disso. Você pega algumas questões que o pessoal coloca como autoritarismo na Venezuela, né? Se a gente pegar o que os Estados Unidos fizeram na última década, né, de atrocidades ou mesmo agora de espionagem, de ver o que está passando aqui no Brasil, de ver e-mail das pessoas. Usaram Edward Snowden. Se fosse a Venezuela que tivesse feito isso, né, eu imagino o estardalhaço na imprensa que ia ser, né? Mas tem um cunho ideológico, é assim, alguns podem, outros não podem, não é todo mundo igual, né? Não é todo mundo, todas as nações, infelizmente, não é tratado todos por iguais, né? Vereador Coronel Telhado, a gente vai começar a falar de segurança, que eu acho que é um outro tema que domina os debates. A gente tem mais algumas participações aqui, do Paulo Henrique Mantovani da Moca, a dona Marília Ávila, que a gente já falou. Eu queria puxar o assunto segurança, mas não posso deixar de falar que ao ver um trecho do Profissão Repórter na terça-feira, eu lembrei do senhor, Coronel, em especial no que diz respeito à morte do sargento Pesseguini. Aqui no Jornal da Câmara, o senhor deu uma entrevista. Furo de reportagem. O senhor falou conosco a respeito do assunto. O senhor considera o caso definitivamente esclarecido, a morte do sargento Pesseguini e da sua esposa? Não tem. Esse caso, para mim, se a polícia, nas investigações, não chegar a um resultado total, esse caso vai ser um dos casos que nunca vai ser definido no Brasil. Eu acho que vai ser mais um Rua Cuba, mais um caso que sempre vai haver uma suspeita. Por quê? Apesar de todas as provas, todos os indícios apontarem para o, como eu disse, desde o primeiro dia, onde eu fui criticado, muita gente não aceitou, que apontam para, infelizmente, ter sido ato do menino, apesar de todos esses, nós, como latino-americanos, o sentimento de família, nós não conseguimos aceitar isso. Eu digo e repito, eu estive no local, eu vi os corpos, eu vi os indícios, e mesmo assim, para eu aceitar isso é muito difícil. Para eu aceitar isso é muito difícil. Imagino quem não esteve. Existem alguns senões, como eu disse, digo para todo mundo, para mim 98% foi menino, mas eu tenho também algumas, será que não teve mais ninguém? Será? Então essas dúvidas sempre vão ficar na nossa pergunta. É que, em parte, vereador, às vezes a cobertura da imprensa, ela migra quase para um recorte de novela, na linha do Quem Matou Odete Roitman.
Mas você sabe, Wagner, a imprensa ela faz sensacionalismo porque ela precisa vender o jornal, é o serviço deles. Então, outro dia, acharam uma chave escondida, a chave não mudou nada. Viram alguém pulando o muro, não mudou nada. Sabe, cada hora, olha, deram o tiro e todo mundo ouviu o tiro. Sabe, são coisas que cada dia o jornal você pega faz uma novidade, que não muda nada no final. Então, a gente entende que a imprensa tem que vender jornal, só que isso causa, já foi um terror nacional isso. Tá, você pode ver que agora está baixando, porque o Brasil vive de terrores, né? Daqui a pouco acontece outra desgraça, a gente esquece essa e vive uma nova. O Brasil é assim. Mas, como eu digo, desde o primeiro dia eu mantenho, eu me baseio em fatos, eu não posso usar o coração aqui, eu uso a parte técnica. Toda a parte técnica indica que foi o menino, apesar de existirem uns que dizem não, sim, mas outros querem se promover, Toninho, e falam não, sabe, porque quanto mais você é polêmico, mais você aparece na imprensa. Então tem pessoas que não querem falar a verdade, ou não querem notar o que é verdade, justamente para aparecer na imprensa, nos jornais e tal. E eu falei desde o primeiro dia, eu mantenho a minha infelizmente, essa postura de que foi o menino lá, por mais que isso seja dolorido para a gente, como enquanto pai, enquanto família, mas todos os indícios continuam a levar a autoria do menino Marcelo como sendo o autor daquela desgraça que aconteceu naquela família. O vereador Coronel Telhada disse que a imprensa muitas vezes recorre ao sensacionalismo na cobertura, fundamentou a argumentação dele e tudo mais. O grande papel da imprensa, vereador, o principal papel da imprensa costuma ser contribuir para um exercício mais pleno da cidadania, da reivindicação de direitos, alimentar um debate público que leve ao exercício da cidadania. O senhor também acompanhou esse caso, o senhor quer falar alguma coisa sobre isso ou vamos falar sobre essa reportagem do Diário de São Paulo? Eu vou falar um pouco do papel da imprensa nos casos, né? A imprensa trabalha para o sensacionalismo e para vender jornal, isso, né, o vereador já colocou. E eu acho que tem outros aspectos mais importantes. Né? O senhor acha que a imprensa, de modo geral, trabalha com uma perspectiva sim. sensacionalista? Algumas empresas, sim. Né? Outras, talvez, um pouco mais sérias, mas mesmo assim, ela tem lado. A imprensa tem lado aqui, não tem como não falar que não tem lado. Ou seja nessa matéria, ou seja numa matéria econômica. É só você, por exemplo, pega um país desse, com a dimensão que nós temos, por exemplo. Você acha, não vou falar nome, mas você abre os principais sites. Agora, você vai abrir os 5 principais sites, você vai ver que eles falam as mesmas coisas. As manchetes são as mesmas, mudam as palavras, mas o conteúdo é o mesmo. Né? E pior assim, que fora ser o mesmo, eles seguem uma mesma linha de opinião. Eu fico pensando, nossa, com tanta gente nesse país, acontecendo tanta coisa nesse país, as mesmas matérias e com a mesma linha de reportagem, quer dizer, as pessoas não têm opiniões diferenciadas. Mas o capítulo 5º da Constituição Federal, aquele que discorre sobre o papel dos veículos de comunicação, o coeficiente de informação que eles devem trazer, a legislação, como é a legislação de rádio e televisão no Brasil, a política de concessões públicas. Esse capítulo 5º não acaba por explicar isso? Esse capítulo 5º da Constituição não acaba por explicar esse fenômeno? O capítulo explica, mas explica muito mais depois das relações que se dá com isso tudo, né? Porque, assim, políticos falando para quem vai ser a concessão. Né? Você pode ver aí a concessão de rádio nos últimos períodos para quem foi e quem articulou isso lá no Congresso. Então, assim, na verdade tem toda uma relação. Né? E fora isso, fora de políticos e de empresas com isso. Quando eu quis falar aqui a questão da Venezuela, é porque tem um setor da sociedade, a elite, que quer esse padrão que eu falo de consumo norte-americano, né? Que quer ser disseminado aqui para todo o Brasil e que tem uma ideologia a ser implementado aqui. Tanto é que assim, eu dou aula e me vivo com jovens. Você pode ver qual que os jovens se vestem. Calça jeans, larga, abaixo da cintura. Padrão americano. Boné para trás, todo um padrão americano. Quer dizer, matam nossa cultura, matam tudo que é nosso, entendeu? Mas assim, isso não é à toa. E isso tem aval de um setor da sociedade que quer que seja assim. Sim. Vereador, vamos falar de uma reportagem que está... Risco de professor já é visto como de um PM. Projeto de lei aprovado por comissão da Câmara Municipal prevê pagamento de adicional e periculosidade para quem dá aula na periferia. A proposta é do vereador Coronel Telhada. Logo, como é que o senhor entende essa proposta? Qual é a opinião do senhor sobre ela? Assim...
qualquer gratificação, porque assim, o professor é tão mal valorizado aqui nessa cidade, nesse país, que qualquer gratificação que venha para o professor, com certeza, será vindo de bom grado. E com certeza nós votaremos juntos. Ô, até que enfim. Dessa vez, nada como um dia para o outro, hein? Nada como Quem nunca esperou esse momento, Olha só, tá vendo, que gente? se renda àquilo que... Vemos uma luz no fim do túnel, tá vendo? Mas assim, eu prefiro ver a justificativa no sentido, né, que está ganhando as pessoas que dão aula em áreas de maior vulnerabilidade social. E queira ou não queira, o professor, para essas áreas, ele detém mais tempo do seu serviço. Sim. Entendeu? Ele tem que pensar mais, é uma outra realidade. E eu acho que então compensa, já que você vai gastar mais tempo, ter um adicional para você ganhar. Assim, eu tenho colocado isso, eu coloquei outra vez, e aí eu bati bem forte na questão da reforma do Haddad, que eu falei e repito aqui, tirando os ciclos, para mim, o resto é perfumaria. Porque, para mim, melhorar a educação, você melhora com algumas questões muito básicas. E eu vou repetir aqui, que são só, para mim, 3 itens fundamentais. Diminuir os alunos em sala de aula. E até porque se você tem algum menino em LA, com algum problema, quando você tem um número de alunos... LA é liberdade assistida. Então, você tem um número reduzido, o professor tem um domínio maior sobre a sala de aula. Então, diminuir a quantidade de alunos em sala de aula. Melhorar a questão salarial, não só dos professores, mas de toda a comunidade escolar, os funcionários da rede escolar. E a questão de uma formação continuada, mas com formação continuada para valer. Não adianta fazer o que o governo quer passar aqui, inclusive nós vamos voltar acho que semana que vem, de fazer aquela pós-graduação via internet, aquela coisa do faz de conta. Isso não vai adiantar. Então, enquanto não tiver esses 3 itens, e aí, assim, esse item aí que espera que o vereador Telhada coloca, acaba contribuindo na valorização do professor. E aí nós somos a favor. Olha, vereador Coronel Telhada, vamos lá. A gente tem pouquíssimo tempo, vamos falar também aí sobre esse projeto do senhor, que é um projeto importante, que deve vir aqui ao plenário da Câmara, sobre esse reconhecimento de que em escolas públicas de periferia, o professor corre um risco similar ao de um PM na avaliação do senhor. Olha, o que acontece é o seguinte, todos nós sabemos, isso é público e notório, o que sofre um professor em todos os níveis, tá? Nas escolas municipais, estaduais, inclusive nas escolas particulares. A profissão do professor é uma das profissões mais sofridas que tem nesse país, porque é desvalorizado. O professor é obrigado a ter 3, 4, 5 serviços para poder ter um salário digno. O professor passa necessidade, o professor é ameaçado, Existem inúmeros vídeos na internet de professores sendo agredidos, mulheres sendo agredidas, alunos em LA, que é liberdade assistida, que cometeram um crime, às vezes são colocados na escola para conviverem com outras crianças, é uma coisa que a lei determina, eu sou contra, mas a lei determina. E esses alunos muitas vezes agredem professores, já teve até casos de professores serem mortos. E no jornal outro dia o professor foi morto a facada, acho que em Campinas, se eu não me engano. Então, quando eu fiz esse projeto aqui, é principalmente para valorizar essa classe tão sofrida e tentar, como o Toninho falou, qualquer aumento é bem-vindo, porque o pessoal está passando necessidade. Mas eu gostaria, sinceramente, de fazer um apelo ao senhor prefeito Haddad aqui, que ele falasse, Telhada, eu não vou aprovar seu projeto, não. Eu vou dar 30% para todos os professores, indistintamente. Você pensou que legal, Toninho? Se o prefeito fizesse isso, valorizasse essa classe de professores, valorizasse a Guarda Civil Metropolitana, enfim, todos os servidores públicos municipais que ele tem condição de fazer isso. Mas, especificamente, a educação é uma coisa que vai mudar o mundo. A gente só muda o mundo, vamos falar então, vamos falar em município, vamos falar em Brasil. A gente só muda o nosso município, o nosso estado e o nosso país através da educação. Então, uma coisa urgente para se pensar, a valorização dos professores, melhores condições de trabalho para esses professores. Aí sim, menos alunos em salas de aulas, mais escolas, mais condições do aluno passar o dia na escola, ter não só a educação, ter o lazer, ter cidadania. Essas crianças serão os homens de amanhã e mulheres de amanhã, serão o nosso futuro. Se nós não investirmos neles, não adianta a gente fazer rua mais larga hoje, não adianta a gente fazer mais metrô, nós vamos ter problema daqui 10, 15 anos novamente. Temos que pensar no futuro, prefeito. E aqui está uma proposta para o senhor aqui, espero que o senhor aceite, de dar esses 30% de periculosidade para esses professores que sofrem diariamente e agora nesse momento também tem
enfrentando muitos problemas na periferia. Pense neles com carinho, porque nós aqui na Câmara estamos pensando. Vereador Coronel Telhada, tem 1 minuto para encerrar. Vamos Uma lá. pergunta do Rodolfo Barros, interessante. O senhor vai continuar tentando aprovar a homenagem à Rota, que foi barrada ontem no plenário? Sem sombras de dúvida. Nosso amigo Toninho ontem pediu a votação nominal, mas nós vamos ter terça-feira aí novamente, já conversamos com vereadores. Eu respeito todos os pontos de vista, eu tenho um grande respeito pelo vereador Toninho, ele sabe disso, mas nós vamos continuar trabalhando e a Rota merece, porque é a melhor polícia do Brasil e o povo sabe disso. O senhor vai continuar tentando barrar a homenagem à Rota no plenário, vereador Toninho? Também, eu tenho assim, aqui na casa acabei ganhando apreço pelo vereador Telhada, eu não conhecia, acho ele uma pessoa honesta, de boa índole, né? Mas assim, por convicções políticas e ideológicas, nesse assunto específico eu vou continuar tentando barrar. Tá. Tem meu respeito. Eu queria agradecer ao Rafael Renato, que mandou uma pergunta para o Coronel Telhada. Eu vou guardar essa pergunta aqui, Rafael Telhada. A próxima vez que o Coronel Telhada estiver aqui, eu faço a pergunta a ele. Rodolfo Barros, pergunta foi feita. O vereador Coronel Telhada vai tentar continuar emplacando a homenagem à Rota aqui na Câmara Municipal. E o vereador Toninho Vespoli vai tentar segurar essa homenagem à Rota. Segurar não é um eufemismo, tá? Também o Binotti, morador de Hermelino Matarazzo, eu queria agradecer a você que esteve conosco, o vereador Coronel Telhada. Obrigado, vereador. Valeu pela presença aqui mais uma vez. Vereador Toninho Vespoli, obrigado, muito obrigado por ter vindo mais uma vez participar do Clipe Eletrônico. Vamos conversar mais sobre educação, sobre segurança, sobre os temas da cidade, sobre zoneamento, enfim, 2h50, a partir das 5 da tarde, uma cobertura especial da audiência pública sobre transporte na cidade de São Paulo. Você continua com a programação da TV Câmara. Aos vereadores, nosso muito obrigado. A você, telespectador, ao portal da Câmara, Rádio Web Câmara, todas as mídias que envolvem aqui. E até terça-feira que vem no Clipe Eletrônico. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui. Uma boa tarde a todos.